Meeting is now start. Live on Facebook. Já entrou no Facebook? Agora sim. Bom, nós já estamos ao vivo para mais um Boletim Palestina, uma parceria dos jornalistas livres com o Instituto Brasil-Palestina. Enquanto a gente vai dando continuidade aqui às nossas conexões e os nossos convidados vão se ajeitando aí, eu quero dar uma boa tarde a todos e a todas que nos acompanham a cada quinzena, às sextas-feiras. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do Boletim Palestina ao vivo, uma parceria dos jornalistas livres e do Instituto Brasil-Palestina, Ibraspal. Enquanto isso, eu queria pedir a vocês que nos acompanham que continuem compartilhando essa nossa transmissão para que os temas que nós vamos debater hoje com um convidado tão especial, ele tenham um maior alcance e que mais pessoas possam tomar conhecimento dessa luta, que é uma causa da humanidade, que é a luta do povo palestino. E, para dar início, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Kader Othman. O Kader é palestino, nasceu em Beit Ur e chegou ao Brasil em 1966. Ele viveu 10 anos na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, e em 1977 ele se mudou para Florianópolis, onde está até hoje. O Kader é comerciante do ramo de roupas e é também um dos fundadores e uma das principais lideranças, se não a principal liderança, do Comitê Catarinense de Solidariedade ao Povo Palestino. Kader, seja muito bem-vindo, é uma satisfação ter você conosco para trazer informações, conhecimento e a sua experiência nessa luta de resistência e da solidariedade internacional. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço você por essa apresentação que acho que se não fosse esses camaradas ao meu redor ali que me ajudaram, não teria nem a luta, nem o comitê. Mas a presença desses camaradas e colaboradores deixou nós fazer essa grande ato que é o Comitê da Solidariedade Catarinense de Solidariedade com o Povo Palestino. Obrigado, Kader. É uma satisfação tê-lo conosco aqui. Fazer essa grande ato que é tem uma microfonia aí, acho que é aqui foi um pequeno probleminha técnico aqui, sempre acontece. E para nos auxiliar, esse auxílio luxuoso aqui, para dividir comigo a bancada hoje, contamos com o querido Yasser Jamil Fayyad, que é médico pela Universidade Federal de Santa Catarina, um militante histórico da esquerda catarinense, e é do grupo Intifada de Estudos em Geopolítica e do Movimento pela Libertação da Palestina, Ghassan Kanafani. Obrigado, Yasser, por ter aceitado o convite para se somar hoje com a gente. É uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, Said. Um forte abraço para você, um forte abraço para o tio Kader, que está lá em Florianópolis. A gente não pode se abraçar agora em momento de pandemia, mas sintam-se abraçados aí. E mandar um grande abraço também para todos que estão nos assistindo. Vai ser um grande debate, um debate importante para a gente pensar a causa palestina no Brasil também, né? Quer dizer, o nosso papel na causa palestina. Eu sempre tenho essa reflexão, quer dizer, o que nós temos que fazer para ajudar essa causa aqui no Brasil. E eu acho que essa live vai girar em torno desse debate importante. Exatamente. Passo para ti, isso aí. Exatamente, os temas que nós temos tratado a cada quinzena aqui no Boletim Palestina dos jornalistas livres e do Instituto Brasil-Palestina são sempre nesse sentido. E para você que nos acompanha a cada quinzena e hoje está sentindo falta da Juliana Medeiros, a idealizadora desse boletim, a Juliana
ela está se dirigindo à Venezuela. Ela vai cobrir a realização das eleições na Venezuela no próximo domingo, dia 6 de dezembro. Então, hoje, a Juliana não pôde ter a participação como a cada quinzena ela faz, por estar nessa missão internacionalista também de cobrir as eleições da Venezuela. Mas, Kader, o tema da nossa live hoje, ele diz respeito a essa data que no próximo domingo o mundo vai celebrar, que é o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino. Para quem não sabe, essa data foi instituída pela ONU para marcar essa data quando foi aprovado, em 1947, o Plano de Partilha da Palestina, que deu origem a toda essa tragédia que o povo palestino está passando, né? Então, eu queria pedir a você, Kader, que inicialmente contextualizasse o significado dessa data, a questão da partilha da Palestina histórica em 2 territórios, numa completa injustiça e ilegalidade por parte das Nações Unidas, né, que pegou o território ancestral, milenar, de um povo que vivia ali, independentemente da sua religião, eram palestinos, e doou para estrangeiros que foram importados da Europa e do leste europeu, das antigas repúblicas soviéticas, para dar origem a essa ocupação sionista e a criação desse autodenominado Estado Judeu, né, que é o nome que essa gente deu à ocupação palestina. Eu queria que você contextualizasse essa data, a importância dessa data para a luta do povo palestino e para nós aqui, eu falo nós porque todos somos palestinos, somos da solidariedade internacional, o significado dessa data para quem luta na solidariedade com o povo palestino contra esses horrores praticados pelos sionistas desde 1948. Bom, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar vocês pela ideia desse live. Esse live que sozinho jamais pode explicar as complicações da causa palestina. A causa palestina é a mais complicação do século que está ali. Que uma live não basta para explicar isso. Precisa um sentido de explicação que passa para muito tempo até deixar entendido o povo brasileiro, os solidários, como surgiu o problema palestino. O problema palestino surgiu logo depois da Segunda Guerra. Então, com aproveitamento total de alguns das lideranças sionistas, fizeram a ONU ligar aos interesses deles. Portanto, que em 29 de novembro de 1947 foi votada na ONU a resolução número 181. A resolução 181 trata da partilha da Palestina, onde que foi dividida a Palestina em 2 países, um para os judeus e um para os palestinos. Sem consultar o povo que vive lá. A mais explicação, o exemplo mais claro que alguém passa a mão no bolso de outra pessoa, tira o dinheiro e dá para terceiro. Esse aqui foi o problema de Palestina. Veio os aliados, botaram a mão em cima da terra palestina e levaram, deram para os judeus. A pergunta que eu faço, será que a ONU tem o poder jurídico de fazer isso? Há condições de uns 35 países, apenas esses 35 países que participaram votaram
na resolução. Será que essa divisão dá legalidade, esses 35 países, dá legalidade a fazer o que fizeram do mundo naquele tempo? Será que quem paga os problemas, quem paga o sofrimento que o povo palestino sofreu desde aquele tempo até hoje? Será que esses 35 países, liderados por Estados Unidos na época, poderiam dar legalidade a tal atitude? Será que o povo da região não tem poder para decidir o seu futuro, o futuro da sua pátria? Tudo isso aqui foi jogado fora e foi colocado o interesse de imperialismo na época, interesse dos Estados Unidos, foi em cima da mesa, eliminando qualquer interesse a causa palestina. E essa aqui deixou as coisas bem abertas a todos os problemas que surgiram. Muito bem. Depois de 11 meses, a ONU viu o problema que criou naquele ali, viu o sofrimento do povo palestino, tentou minimizar um pouco a resultado da resolução 181. Aí votou em 11 de dezembro de 1948, quase um ano depois, votou a resolução 194. Essa resolução que garante a qualquer palestino o direito da volta, do retorno para suas propriedades, a sua casa. Porém, a ONU deixou essa resolução com apenas força teórica, força moralista, de maneira que não foi respeitada nenhuma letra daquela resolução. Até hoje, nenhum palestino conseguiu voltar de maneira nem legal nem ilegal. E até, aliás, olhando o mapa que está no manifesto, se mostra quanto o palestino perdeu das terras confiscadas a pouco, que cada vez que fazia acordo com Israel, o preço daquele acordo, mais terra palestina é confiscada e levada e anexada no Estado israelense. Então, duas decisões, duas resoluções foram feitas pela ONU, mas eles estão sem legalidade, sem poder jurídico, sem nenhuma força humana que possa apoiar tal atitude. E mesmo assim, estamos vendo ali o resultado que deu essas duas resoluções injustas sobre o povo palestino. Perfeito, Caderson. Realmente você tem razão quando questiona a autoridade, a legalidade, a soberania da ONU para tomar uma decisão dessa magnitude, né? Ainda mais quando se sabe, isso que você falou, a ONU era recém-criada, tá? Tinha acabado de encerrar a Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações foi transformada na ONU, já não com a mesma composição, né? Nem todos os países estavam presentes nessa nova Organização das Nações Unidas, tinha 52 países apenas, então você tem razão,
uma decisão que pode ser questionada sobre a sua legalidade, sobre a sua oportunidade, sobre a justiça de se fazer uma partilha sem que a população local fosse consultada. É uma situação muito complexa adotada pela ONU, não é, Yasser? Eu acho que a gente tem que, nesse debate sobre o papel da legalidade e das instituições internacionais, a gente tem que lembrar que nenhuma delas tem autoridade sobre a terra palestina. Quem tem que ter autoridade sobre a terra palestina são os palestinos. Então, nem a ONU, nem naquelas resoluções que pretensamente amenizam o problema palestino, nem nas outras. Nenhuma nem outra. Ela não tem nenhum direito sobre a Palestina. Nem ela, nem a antiga Liga das Nações, que deu o mandato à Inglaterra sobre o solo palestino. Então, ou seja, permitiu a colonização oficial legalizada para o Império Inglês. Né? Nenhum deles tem. E ao dizer isso é importante porque há vários conceitos que surgem nesse debate sobre a legalidade. Um deles, obviamente, é essa questão das chamadas colônias legais, colônias ilegais. Veja, Israel toda é uma colônia. É estranho você dizer que só aquela que invadiu os territórios de 67 é ilegal. Todas elas são ilegais. Israel é ilegal. Então, esse é um ponto importante para nós. O ser humano, dá licença, o ser humano tão demagogo que às vezes ele descobre uma palavra e tenta usar para uma época inteira. É como passou nos anos 92, 93, a palavra é a base dos valentes, que apareceu depois de valente, nem coisa nenhuma. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, nós que somos da luta anticolonial, nós que fazemos parte da luta da solidariedade aqui também no Brasil, para a gente não cair nesses engodos dessa palavra. Eu até brinco para o pessoal que é da área jurídica que tem que tomar cuidado, porque ou é areazinha difícil essa aí para passar a perna na gente. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu vou provocar o companheiro Kader para que o Kader entre mais ou menos numa ideia. Eu sei que a gente, quando olha para a causa palestina, para a luta do povo palestino, nós estamos falando de um período muito longo, né? É das lutas anticoloniais mais ferozes e mais aguerrida de um povo que a gente viu na história da humanidade. É por isso que o povo palestino é um exemplo para todos nós. Mas como é que você avalia, Kader, a luta palestina? Como é que você vê os rumos que nós estamos, os problemas que nós enfrentamos? Como é que você pode ponderar, de uma maneira muito genérica, mas como é que você pondera a nossa luta? Deixo contigo. Esse aqui pode ser entendido se a gente tentar entender o dinamismo da Revolução Palestina. Esse dinamismo que deixou essa luta durante 70 e poucos anos e sem cansaço algum, aparecendo para poder parar antes de levar seus interesses e direitos. Esse dinamismo da luta palestina aparece, eu vou te dar um exemplo. Em 1948, logo depois que o Israel derrotou os países árabes e tomou Palestina e instalou o governo de Israel, em uma reunião de jornalistas, os jornalistas perguntaram para Ben-Gurion, que era o primeiro-ministro na época, o primeiro-ministro, o que vai ser o futuro da região? Nós tomamos Palestina, nós levamos o que nos... E o que vai ser? E daí? Daqui na frente? Ele olhou assim para eles como sabido ali e falou, olha, os velhos
vão morrer. E os jovens vão esquecer. E Palestina fica para nós para sempre. Essa resposta mostra quando é limitada a visão israelense para a Palestina, para o povo da região. Aí temos, certo, depois daquele ali, os velhos realmente morreram, mas os jovens não esqueceram. Os jovens que travam a luta mais feroz contra Israel. Ou aqueles jovens na época do 48, ou os filhos deles, os netos deles, que não conhecem Palestina nenhuma, mas mesmo assim estão lutando da maneira mais feroz e mais justa essa terra contra o Estado de Israel. Esse aqui um exemplo da qualidade do povo palestino, do dinamismo. É outro exemplo que eu posso também dar. Ontem, quinta-feira, dia 26, o Israel foi obrigado a soltar um preso político que estava em detenção administrativa. Essa detenção administrativa, uma invenção israelense da justiça. Você pode estar preso toda a tua vida sem acusação e sem julgamento. É simplesmente. Esse aqui você está preso. Então, esse cara, o Maher El-Afras, ficou preso, levaram ele sem apresentar nenhuma prova, nem acusação. Aí ele não achou nada para poder enfrentar eles fora da greve de fome. Ficou 103 dias com greve de fome. Essa aqui forçou, porque já foi a causa dele internacionalmente e tudo mais, de maneira que obrigou os israelenses a soltar ele fora. Então, essa é a qualidade do povo palestino que Israel está enfrentando e vai enfrentar futuramente. Esse dinamismo deixa o futuro sombrio para Israel. Como vai fazer isso? Embora agora o equilíbrio está mais para o lado de Israel, mas o futuro não garante nada com esse desequilíbrio para o Estado israelense. Yasser, você quer comentar? Ótimo. Bem, eu acho que o tio está correto. Eu só quero aproveitar o gancho que o tio está lembrando aí, o tio Kader está lembrando sobre as prisões administrativas, aí, de dar alguns dados aqui, porque esses números mudam bastante, né? O pessoal que está em casa e não conhece, então a prisão administrativa é um sequestro. Ó, mais um nome aí jurídico para enganar a gente. Prisão administrativa é um sequestro. Você é sequestrado, ninguém sabe para onde você vai, não há julgamento. É extremamente comum as pessoas nem ficarem sabendo que presídio tá. É difícil saber se está vivo, se não está, os familiares. Então, hoje, nós, nos presos políticos totais, nós estamos falando em torno de 4.890, sendo 160 deles abaixo de 16 anos de idade e em torno de 48 mulheres. Isso é só para a gente... Esses números ficam mudando porque todos os dias tem prisão na Palestina. E todos os dias também, né? tem gente presa. E as crianças também. E as crianças também. Né? As crianças também. Então, isso dá uma ideia. Lembrando que esse sistema prisional, ele é um sistema prisional privado e que coloca sobre a família do preso os custos da prisão.
Então, o cara precisa de sabonete, utensílios de higiene pessoal, escova de dente, tudo tem que ser comprado pelo preço que Israel impõe. Consultas odontológicas, médicas, tratamento também. Por que é importante a gente apontar essas coisas? Isso é para chamar a atenção que nós estamos falando de um requinte, um refinamento da capacidade de colonização. Israel não é uma colônia qualquer. Israel é o acabamento final do processo de colonialismo europeu. Então, eles têm toda a sofisticação da maldade. Né? E essa tal de prisão administrativa, que é um sequestro, é uma delas. Né? O tio Kader estava chamando a atenção nossa dessa capacidade que o povo palestino, que ele chamou de dinamismo, né? Quer dizer, é um povo que se reinventa na luta, que encontra meios de resistência das mais diversas possíveis, da poesia, nas passeatas, na luta diplomática, na luta militar. Quer dizer, é um povo fantástico, né? Eu sempre digo que nós temos que aprender muito com o povo palestino, porque tem aí uma companheirada nossa da esquerda que diz assim, perde Grêmio Estudantil, a piazada já desiste da luta. Perdeu uma eleição, meu Deus, já vai para casa chorando, nunca mais. Não, a luta é resistência, e resistência tem que ser inabalável. E esse é o futuro sombrio. Porque se o povo palestino está na posição de lutar pela liberdade da sua terra, para lutar para libertar as plantações de oliveira, aquelas lindas plantações de oliveiras que representam a beleza da Palestina, para cultivar os seus lugares sagrados, esse que está atrás de mim aqui, ó, a mesquita do Domo da Rocha, essa beleza, né? Eu vou falar uma coisa agora que os muçulmanos vão ficar bravos. Até Deus tem inveja dessa mesquita, que deve ter feito uma igual dessa aqui no céu. Né? Tão bonita. Um povo que faz isso, rapaz, não é um povo que se apaga. Não é um povo que se apaga com uma borrachinha, como eles acharam. Quando Ben Gurion falou isso, que nós íamos esquecer a Palestina, ele achou que ia passar uma borrachinha na gente. Esse povo não apaga. E, por outro lado, cabe a eles esse papel, o papel de assassino, o papel de ladrão de terra, o papel de opressor, o papel de mentiroso, de belicista, de arrogante, de lacaio do império, que é o que eles são. Esse é o papel histórico deles. Imagine você que esse papel só pode ser feito se sustentado pelo império. Então, essa é uma provocação que eu já quero fazer para os companheiros. Eu sempre acho importante que a gente diga o seguinte: não há sionismo sozinho. Não há sionismo sozinho. O sionismo está sempre alicerçado ao império. É lacaio e extensão do império. O foi fundamentalmente dos britânicos até o fim da Segunda Guerra Mundial e foi depois dos Estados Unidos. Então, a luta do povo palestino é uma luta contra todos esses impérios. Foi luta contra os sionistas, com os britânicos, contra os franceses, contra os Estados Unidos. Ele não é uma luta qualquer. O que faz esse povo, um povo mais gigante ainda. Porque com toda essa força, com todo esse dispêndio de energia colonizadora, maléfica que Israel não apagou os palestinos. Isso é uma coisa poderosíssima, uma mensagem de luta para todos os povos. É por isso que ser internacionalista, ao nosso ver, Said e Kader, ser internacionalista de esquerda, o critério objetivo é defender a causa palestina. Não há internacionalismo de esquerda sem a defesa da causa palestina. Esse é um ponto crucial que eu queria deixar aqui. E a minha provocação, Kader, como é que tu avalia essa questão nossa da solidariedade aqui no Brasil? Como é que você vê isso? Olha, vou dizer, antes de responder isso, vou falar sobre o que você acabou de falar. Talvez o segredo da perpetuação da luta palestina, desse longo tempo que ela nasce e anda e vira e depois renasce de novo,
é a injustiça que acompanha a causa palestina. Essa injustiça deixou qualquer palestino sentir na carne. Não precisa ser um intelectual para saber a injustiça da Palestina. Tu veja essa aqui diariamente, da manhã à tarde, toda hora, tudo isso. E essa permanência que deixa o palestino sempre, de uma maneira ou outra, tá na luta, está na a revolução, está segurando de todos os meios para poder levantar ou construir umas pilares da justiça que reina na região toda. E às vezes consegue, às vezes não consegue, mas volta a tentar. Aí a gente volta para, não sei, a história grega antiga, do Sísifo, que caía a pedra lá embaixo lá do vale, e ele descia lá para levar para cima. Antes de chegar em cima, cai de novo. Então, os deuses da época deram essa aqui para ele. Não sei qual é os deuses atual que manda o palestino sofrer desta maneira. Agora, esse sofrimento, essa durabilidade desse sofrimento, a perpetuação dele para esse tempo, provocou de uma maneira também a solidariedade com o povo palestino. Essa solidariedade não veio de ontem ou de hoje. Ela, desde tempo antigo, já todo mundo que sentia o sofrimento do povo palestino, eles levantavam com ele levantava a voz, levantava a mão, levantava a arma. Vários de vários países lutaram com os palestinos, até com armas, lutaram. E com a política, lutaram. Ideologicamente, lutaram. Então, a luta não tem uma única jeito, único. A luta pode ser de qualquer forma, de luta armada, de luta econômica, de luta ideológica, de tudo, qualquer tipo de luta. Quando você sente que está injustiçado, você ia participar com essa luta. E essa aqui que provocou a solidariedade internacional, que nós achamos, muita gente acha que é muito importante para os palestinos deixar uma grande área para a luta dos povos, a luta internacional com o povo palestino. Essa aqui eu tenho absoluta confiança que a Revolução Palestina está indo para isso e está indo para fazer a vitória não palestina. A vitória vai ser internacional. Perfeito. Exatamente dentro dessa visão que você coloca, que o Yasser também mencionou, a causa palestina não é uma causa dos palestinos. A causa de libertação da Palestina é uma causa da humanidade, porque o que Israel vem praticando nesses 73 anos, desde que eles criaram essa entidade no território palestino, são crimes contra a humanidade, crimes de guerra, violações dos direitos humanos, violação do direito internacional, violação da Carta das Nações Unidas, que eles se comprometeram a cumprir quando entraram para a ONU, cumprir a Carta da ONU. Eles nem cumprem a Carta da ONU, nem cumprem a Resolução 181, não cumprem a Resolução 194, não cumprem as resoluções do Conselho de Segurança, né? Só cumprem naquilo que interessa a eles, né? Então, quando a gente fala da causa palestina, nós estamos falando de uma causa que diz respeito à humanidade,
Porque também é o seguinte, a Palestina não é um lugar qualquer no planeta Terra. Tem um significado muito importante, né? E não é só um significado religioso, é um significado humanitário, né? Cultural, científico, E justiça. geopolítico. Hã? E justiça também. E de justiça, é uma causa de justiça. A causa da Palestina é essencialmente uma causa de justiça, porque é isso que vem sendo violado dos palestinos há tantos anos, né? Justiça para os palestinos, para a sua terra, para o seu direito à soberania. Né? Eu acho que o Yasser e o Cade abordaram essa questão de maneira muito enfática e clara, né? Para que as pessoas que nos acompanham tenham conhecimento. E estamos sendo acompanhados aqui por muitas pessoas que semanalmente nos acompanham. Eu quero fazer menção aqui a algumas mensagens, Kader, que têm chegado aqui. A Silvia da Costa Aquino, dizendo que desde as lives ela tem aprendido bastante e tem ajudado, inclusive, em trabalhos universitários que ela fez. E ela diz que meus filhos e sobrinhos conhecem que os palestinos vivem, o que os palestinos vivem, porque eu falo a eles e eles falo para eles e eles aprendem na escola que os palestinos são terroristas. O senso comum, a mídia sionista, né, espalha exatamente essa informação, né, de que os palestinos são terroristas, estão querendo impedir o direito desses europeus em ter o seu país. Né? O país dele devia ser a Europa. Né? Vieram da Europa, voltam para a Europa. A Palestina, as pessoas estão lá há séculos. Né? E a Jace Tenório nos acompanhando semanalmente, o Letipo manda um abraço para você, Kader. E aqui um abraço especial, uma saudação, um agradecimento a você também, do nosso querido presidente do Instituto Brasil-Palestina, o Ahmed Sherrada. Está mandando aqui um forte abraço para você, Kader, um forte abraço para o Yasser. E da mesma forma. Sempre se esforçando e se empenhando para que essas lives sejam, a cada semana, mais participativas. Né? O Yasser falou uma questão, cara, que eu acho muito importante. Né? Não tem como nós, qualquer um de nós, ou qualquer pessoa que se diga defensor dos direitos humanos, ativista da solidariedade internacional, do direito, etc., etc., não reconhecer a importância e a justeza, né, dessa causa, e que é uma causa, como você falou, de justiça. Mas eu tenho visto por aí, ouvido, algumas pessoas já vieram para mim se autodenominando sionistas de esquerda, né? Que eles dizem que, não, tudo bem, os palestinos têm direito ao seu Estado, ao seu território, etc., etc., porém, não tem como você recuar daquilo que é Israel. Ou seja, os palestinos que tiveram 100% do território, que se contentem com os 10% que eles têm agora, ou com o menos dessa lorota sugerida aí pelo Donald Trump, que foi derrotado nas eleições americanas, de um tal de um acordo do século que daria aos Estados aos palestinos o direito a um microestado, sem autonomia, sem soberania, sem nada. Eu queria que você comentassem para a gente sobre esse movimento que algumas pessoas de esquerda no Brasil, né, ainda mencionam, falam e até dão voz, né, que são os tais dos sionistas de esquerda, que, para mim, na cultura brasileira, na mitologia brasileira, é uma mula sem cabeça. É o Saci Pererê. As pessoas até podem acreditar, mas não existe. Queria que você comentasse sobre esse tal desse movimento, sionistas de esquerda, que algumas pessoas no Brasil acabam dando voz como se fosse algo que ajudasse a causa do povo palestino. Olha, muita gente, só essa posição política, só essa posição moralista, só essa posição intelectual dessa gente tira qualquer nome progressista para eles. Impossível essa aqui.
que alguém se acha ser humano aceitando essa barbárie que o povo palestino sofreu e tira dele o direito de lutar só por causa de que o Israel está no lugar. Israel veio de fora, ela não é da região, nem de nome, nem de costume, nem de nada, não é da região, não faz parte da região. Então, a única maneira que eu posso aceitar deles, até aceitar dos solidários internacionais, que sejam próximos à opinião palestina. Não aceitamos isso. Essa Palestina é dos palestinos. É impossível levar, mascarar esse direito que os palestinos têm para dar de uma maneira ou outra para qualquer uma outra pessoa. A luta continuará até colocar um ponto final para tudo que pode criar um sofrimento, não para os palestinos, para todos os povos. Não é o conforto que o israelense goza na Palestina. Esse aqui está sendo pago por sofrimento de um palestino. Impossível se manter isso. Não adianta ver um intelectual falar isso ou falar aquilo. Seja que for, Palestina dos palestinos. E ponto final. Embora eu digo que nos faz 70 anos estamos lutando. Está certo, estamos lutando e não conseguimos nenhuma vitória. Não conseguimos nenhuma vitória nesses 70 anos de luta. Esse aqui não desanima a gente. Esse aqui faz a gente colocar uma pergunta complicada, uma pergunta difícil de responder. Por quê? Por que essa aqui aconteceu? É preciso saber por que essa aqui aconteceu, senão fica uma luta em vão, sem resultado nenhum. Para entender isso, eu acho que tem que entender duas razões. Uma razão externa, ligada ao papel de Israel no cenário internacional, no campo de imperialismo, e uma razão interna, ligada à divisão dos palestinos, ligado com alguns setores da OLP que enfrentam a causa palestina como falta de clareza e definição entre os amigos e os inimigos. Saber quem são os amigos, quem são os inimigos. Essa clareza, se não vem a tomar seu lugar bem importante lá no lado palestino, ficaria muito difícil de imaginar umas vitórias. Essa aqui também, que poderia fazer uma vitória. Como é que pode haver uma vitória sem União Nacional Palestina, sem definir o amigo dos inimigos, sem assumir a postura da revolucionária, que é sem tem que construir uma união nacional em cima de pilares revolucionários, assumindo o Estado revolucionário com longo fôlego, em uma batalha, saindo do definitivo do campo de conversações e negociações inúteis,
fortalecendo de vez o campo da solidariedade entre os povos. Como posso acreditar nisso, nessa autoridade palestina que encara a política com os presos palestinos, com a terra palestina, 27 anos de conversação inútil. Chega, basta. Nós temos que enfrentar a coisa de seriedade, de algum tipo de seriedade. Senão, nós vamos trazer mais sofrimento ao nosso povo. Isso mesmo. Uma colocação, uma explicação bastante profunda e que põe à luz exatamente a natureza desse conflito. Né? Eu queria pedir licença aqui ao Yasser, ao Kader, para registrar aqui alguns comentários das pessoas que nos acompanham. E eu queria aproveitar para pedir a você que está chegando agora ou que ainda não compartilhou, que compartilhe essa transmissão ao vivo, esse Boletim Palestina do Instituto Brasil-Palestina e dos Jornalistas Livres, para que esses temas tão importantes eles tenham um alcance ainda maior. Eu quero registrar aqui, Kader e Yasser, um comentário da professora Franci Rose Campos Barbosa, que ela diz que a luta da Palestina é a luta por justiça. Todo muçulmano religioso luta para que a justiça aconteça. Não podemos desistir de uma luta justa e que viva a resistência do povo palestino. Tem um comentário também aqui da Soraya Silva Campos, que diz que tem um profundo respeito e admiração pelo povo palestino e que são uma nação de vítimas e brutalmente ocupada, entre aspas, contra a sua vontade e transformada num holocausto sionista até o presente. E ela diz que, como professora, tem o dever de ensinar aos seus alunos a história verdadeira da nação palestina. Eu quero registrar aqui também o nosso irmão Irineu Dourado Oliveira, que toda semana nos acompanha, comenta, participa. O Jamil Fayad, tá? Mandando um abraço para o Kader e o Yasser, a Mila Patras, a Soledade Requeira, Dauli Baja, Kaher Abu Yasser, Lixipo, já falei, Shala Otman, Ali Barreto, obrigado, Ali, a Rita Alcama, a companheira Rafika Salam, do Comitê Catarinense, que apoia o povo palestino. Enfim, várias pessoas nos acompanhando, fazendo seus comentários oportunamente. Nós vamos tratar. Né? Kader, como o Yasser mencionou a questão da provocação, eu vou fazer uma outra provocação, que eu acho que é um tema muito atual aqui para a gente debater na noite de hoje. Né? O Comitê Catarinense de Solidariedade ao Povo Palestino, juntamente com várias outras organizações de solidariedade ao povo palestino, inclusive o Instituto Brasil-Palestina, e nós publicamos no nosso site, né, no nosso portal Palestina, ibraspal.org, o comitê lançou um manifesto onde diz que a autoridade palestina mostrou uma incapacidade total em administrar as conversações com Israel durante dos últimos 27 anos, ou seja, desde o Acordo de Oslo em 1993. Isso para demonstrar que alguns movimentos que a autoridade palestina vem desenvolvendo, eles fogem completamente de um importante evento que aconteceu recentemente, que foi a união ou o início de uma política de unidade entre as diversas forças políticas palestinas para um enfrentamento com mais força da ocupação sionista. Né? E vocês dizem ainda que nesse manifesto que os palestinos, além de viverem sob a opressão sionista, com perda de terras, as injustiças impostas, têm a dor maior de ver acontecer essa pactuação dos líderes da autoridade palestina com os inimigos. Né? E você finaliza o manifesto afirmando que a autoridade palestina não está sendo honesta em defender a libertação do seu povo, que já deu inúmeras vidas e continua lutando para
conquistar a libertação e o seu direito ao Estado Nacional. Eu queria que você falasse para nós sobre esse manifesto, né? E qual é o propósito dessas entidades que assinaram esse manifesto junto com o Comitê Catarinense, né, de levar ao conhecimento das pessoas, no caso nosso aqui do Brasil, do movimento de solidariedade, né, os esforços que são feitos, por um lado, para unir as forças palestinas e essa traição, digamos assim, do grupo político que governa a Palestina, mas que tem remado contra esse esforço de levar a luta adiante. Eu queria ouvir o seu comentário, que você falasse desse manifesto que está publicado no nosso portal ibraspal.org. Olha, realmente, quando a gente escreveu isso, eu sentia, nós todos sentíamos a dor de escrever isso, porque a única arma mais viável para nós, a União Nacional, é falar todos os palestinos juntos. Quando vejo 27 anos caindo, perdendo a terra, perdendo a liberdade, os presos de tal forma, e a autoridade mantendo, dizendo que não, essa aqui é a única maneira de libertar a Palestina, eu acho que alguma coisa não será no meu nome, não será no nosso nome. Não pode falar em nosso nome sobre essa incapacidade de trabalhar com a causa palestina. A causa palestina precisa mais seriedade, precisa voltar para o povo, explicar para ele e levar ele adiante para término de sofrimento e da injustiça. Fora disso, eu não posso aceitar alguém falar no meu nome ou de nosso nome total. Vão me desculpar que não acha assim, mas nós vamos continuar dessa forma, exigindo mais seriedade, mais condições de fazer a União Nacional. Essa união é feita de maneira clara, de maneira que define o amigo e define o inimigo, a maneira de construir um Estado revolucionário, um Estado justo, um Estado aceitável de viver. Sem isso, vai me desculpar o pessoal ali, que alguém tem que ter a coragem de dizer: nós erramos em alguma coisa. Qual é essa coisa que nós erramos? A resposta dessa aqui, pela autoridade palestina, pode dar um caminho para a União Nacional, ou sim ou não. Perfeito. E a Sé? Bem, eu acho que esse eu acho que é um ponto bastante sensível, né, para se pensar a questão da Palestina, que é falar a partir de internamente do movimento palestino, né? Eu responderia da seguinte forma a essa provocação. Eu tenho muita fé no povo palestino. É um povo que luta por tanto tempo, que desenvolve uma praxis, uma ação de transformação, uma ação tão rica e tão duradoura como ele fez. Ele não é um povo tolo. Eu diria até para ti que, olhando para o mundo árabe, eu não tenho sombra de dúvida que o povo mais politizado dos árabes são os palestinos. Eles são a ponta de lança do mundo árabe. E bem, se eu acredito isso, eu diria assim que, de maneira geral, o movimento de resistência palestina pós-Nakba, ele nunca desenvolveu profundamente erros. Erro no sentido aqui de ato inconsciente. Ele sempre teve consciente de si os riscos
que a tomada de decisão teria ao longo da história. Então, quem foi lá na década de 80, início de 90, negociar, sabia dos riscos de que essa negociação desse no burro na água. Não ia inocente. Não foi sabendo que aquilo só seria uma via possível, a via da vitória ou sei lá do quê. Sabiam muito bem que estavam lidando. Afinal de contas, esses mesmos indivíduos que assinaram Oslo e outros acordos já conheciam muito bem quem era Israel. Então, nesse sentido, não é erro no sentido de ato inconsciente. Eles estavam conscientes dessa possibilidade. Ou seja, a possibilidade de ser mentira aquilo que Israel... Não é a primeira vez que Israel estaria mentindo na história. Aliás, ela toda é uma mentira. Só mentira para tudo que é canto. Então, isso é uma coisa importante a gente levar em consideração. E eu dizendo isso, eu tô ciente que o povo palestino sabe disso. Ou seja, o povo palestino sabe que esses acordos que vêm se acumulando não vão gerar nenhum saldo positivo da luta. Ele já sabe disso. O problema é que ele não visualiza uma outra saída clara nesse momento. Qual que é a saída que está se desenhando claramente que nos leve à vitória? Ele sabe que ele tem que resistir. Mas essa visualização não está clara. Então, ao mesmo tempo que o velho apodrece na autoridade palestina, o novo também está difícil de nascer. E esse é um problema interno do movimento palestino. E eles vão ter que resolver isso. Eu digo eles porque isso cabe a nós o papel de solidariedade, ser o mais solidário possível nesse movimento. Mas isso é uma coisa que eles vão ter que resolver lá. Não é nós aqui do outro lado do Atlântico que vamos dizer para eles o que eles têm que fazer. Isso é dificílimo. Eu não estou falando disso, isso não é um ato fácil. Porque, companheiros, assim, quando a gente fala em política, a gente tem que lembrar que política também é um campo da representação. É também o campo da representação. Então, se existe aquela autoridade palestina que faz acordo com Israel, é porque existem setores dentro da sociedade palestina que apoiam esse tipo de iniciativa. Nós estamos falando de palestinos. E às vezes, para nós aqui brasileiros, as coisas, às vezes, a dimensão é um pouco difícil. Na Palestina é pequenininha. Às vezes o cara está falando do primo dele, rapaz. Não está falando de um cara que é desconhecido. Está falando do irmão dele. As famílias daquilo lá. Eu estou aqui, o tio é uma grande cidade, Beitur Tahat, é mais ou menos a metrópole ali da Cisjordânia. Pega a minha região metropolitana é Jerusalém. São tudo vilas pequenas. Então, tudo é muito difícil, há uma implicação muito grande, isso vai ser um exercício difícil e o povo palestino sabe disso. Por isso que essas coisas não se dão assim, magicamente. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho convicção que o povo palestino vai saber fazer esse acerto de contas interno, da maneira possível para continuar a sua luta de resistência, eu tenho certeza, vai acontecer isso. Como é que ele vai fazer? Eu não sei, mas ele vai fazer, porque ele sabe que ele tem que resistir. Isso é óbvio. Eu tenho, por outro lado, sempre dito o seguinte, veja o que significa as negociações por outro lado, pelo lado de Israel. Por muito tempo, esses caras disseram, mundo afora, que nós, os árabes e os palestinos, não queremos paz, que nós somos o que o Said chamou aí, lembrou, terroristas, sanguinários. Essa é a visão que eles propagam nos filmes hollywoodianos, nas televisões, nas séries do Netflix, ou sei lá onde mais, nos gibis. Em tudo que é canto, nós somos pintados desse jeito, como gente que não quer paz, como gente belicosa. Todos esses acordos cederam. E dirão nós, com muita tranquilidade, cederam muito. Mais do que qualquer coisa, muito a ponto de aí o tio Kader lembrar, no meu nome não façam isso no meu nome. Mas mesmo assim Israel não quis. Olha que coisa potente. Mesmo isso Israel não quis. Eu gosto de chamar isso a atenção de vocês. Mesmo em estado raquítico, medíocre, putrefado, que pegasse aqueles pedacinhos de terra na Cisjordânia em Gaza,
Nem isso eles queriam. Nem isso eles toleram. Para mostrar como essa gente é. E aí vale frisar, o grande ensinamento desse processo é que com o colonialista não se negocia, a menos que ele esteja derrotado, não se tem negócio com ele, não há negociação com ele. E é isso que eles provaram para a gente. Eles não quiseram abrir nenhuma possibilidade. Eu quero lembrar que nos acordos de Oslo, o que poderia ser tido como alguma coisa positiva para os palestinos foi assinada e nunca cumprida, ou cumprida por alguns meses, aquela ligação terra entre a Cisjordânia e Gaza, que os caras foram lá e fecharam, o aeroporto em Gaza foram lá e bombardearam, mas provando que nunca quiseram nenhum tipo de paz. Sobre aquele engodo da negociação do processo de paz, eles continuaram o processo de colonização, e os palestinos sabem disso. Eles andam na Cisjordânia, eles olham aquelas colônias de assalto para tudo que é canto. Você acha que eles não sabem disso? É claro que eles estão cientes disso. Eu tenho muita fé no povo palestino, Said e Kader, e eu acho que o povo palestino, nesse dinamismo que o Kader fala, vai achar saída. E a saída vai ser a construção de uma nova unidade, de novo tipo. Se a OLP foi lá atrás, a nossa unidade na década de 60, positiva naquele momento, nós vamos achar outra, hein? Nós vamos construir outra. Vai ser de outro jeito, vai ser... Como é que nós vamos fazer? Eu não sei, mas nós vamos fazer. E aí eu quero enganchar nessa questão da solidariedade de novo, Kader. Eu me preocupa muito, Kader, uma frase de um militante da Palestina, de um antigo dirigente palestino, que ele dizia o seguinte, ele sempre ia nas reuniões internacionais e o pessoal falava várias coisas que os palestinos tinham que fazer, faz isso, faz aquilo, eu não sei o que, e ele sempre disse que ele respondia do mesmo jeito. Ele dizia assim, olha, eu não vim aqui saber o que vocês querem que a gente faça, eu quero saber qual o papel de vocês na causa palestina. Qual é o papel de vocês na causa palestina? É puramente declaratório? A solidariedade é um ato passivo? Eu fico em casa e eu sou solidário à Palestina? É um ato ativo? Que tipo de ativo é esse? Que tipo de prática que a gente tem que ter para ser solidário com essa causa nobre e justa? Essa é uma coisa muito importante para nós no Brasil, porque eu aqui quero fazer uma autocrítica e faço isso respeitosamente. Nós estamos falhando. Nós que somos militantes da causa palestina, nós estamos falhando. Nós poderíamos ter, há muito tempo, estabelecido relações de mais proximidade, ações políticas comuns, construído ações que organizassem, que dessem multiplicidade, que dialogassem com outros, né? Ou seja, que fortalecesse a ação solidária no Brasil. E a gente, às vezes, fica preso nessa ideia das igrejinhas, né? Das seitas, do sectarismo. Nós temos que romper isso. E esse momento de lives, uma coisa foi boa, diz que a pandemia, uma coisa foi boa. A gente se viu, cara. A gente se viu mais, se viu cada um falando, e disse, pô, mas é possível construir uma unidade entre nós, uma unidade de ação que talvez nos aproxime politicamente a ponto, não de acabar com as nossas arestas, as nossas diferenças, mas que possibilite a gente construir ações que potencialize a luta de solidariedade ao povo palestino no Brasil, né? Que consiga amarrar melhor as nossas organizações, que nos aproxime, que aproxime nós aos trabalhadores, às organizações dos trabalhadores, aos partidos de esquerda nesse país. Essa é a minha provocação aí para vocês dois. Também vale para o Said essa. Ouvi primeiro a voz do Kader. Bom, a gente é vítima. Nós não fizemos nenhum problema com os outros. Nós estamos sofrendo com o que fizeram conosco. E alguns ali dos solidários, se sabe ou não sabe, às vezes força a gente para ver qual é a solução que você quer. Eu não quero solução. Eu quero o que estava, volta como estava.
Só isso. Como é que como eu vou aceitar? Eu saindo da minha casa e tirado fora e confiscado a minha casa e depois eu vou procurar uma solução? Não é essa que é a solução. A solução tem que terminar de vez com a injustiça ou a fazer sofrimento para os outros. Só essa aqui. Nós palestinos não queremos outra coisa. Agora, se o Israel está no seu poder, está no seu ponto mais forte, está apoiada pelo imperialismo, está apoiada pela força do capital mundial, não quer dizer nada, não pode mudar o que ela fez de ruim para ser uma coisa boa. Impossível. Portanto, eu acho que a única solução uma solução precisa luta, precisa organização, precisa engajamento do povo, do solidário todo no mesmo caminho para não chegar a uma denominador comum. Sem isso, eu volto para dizer como o Mahmoud Darwish falava, leva teus nomes e se arranca daqui. Que o Israel leva o nome, leva os costumes que eles trouxeram da Europa e volta para a Europa. Eu não tenho nada com isso. Fora disso, eu não sei, sabendo exatamente que essa aqui é uma solução imaginária, mas para ser um fato, precisa organização, precisa apoio dos solidários, precisa um trabalho mais sério da nossa parte, da parte dos palestinos. Como é que pode ser o mínimo que um palestino pode aceitar agora, sem o direito de retorno, sem um país razoavelmente pode viver com suas próprias... tudo isso aqui tem que ser colocado na mesa, para ser falado. O que a Jerusalém como capital, coisas que para o palestino tem muita importância. Alguém acha que essa aqui não é tão importante, mas é muito importante para qualquer uma solução pacífica, que eu não acredito que tem em cima da mesa mundial, não tem. Essa sua última fala, Kader, realmente é muito importante que se debruce sobre ela, né? Qual a solução? Todo mundo pergunta, e qual é o problema, qual é a solução para o conflito na Palestina? Né? E nós sabemos, nós do Movimento de Solidariedade Internacional, qualquer parte do mundo, e aqui no Brasil em especial, que essa escolha, essa decisão, ela cabe aos palestinos, né? Não é o movimento de solidariedade que vai debater e encontrar uma solução para o conflito, né? Afinal de contas, você bem falou, o Yasser também mencionou, há 73 anos vem palestinos lutando, morrendo e resistindo a todas essas atrocidades desses terroristas que vieram da Europa e se apossaram da terra palestina e criaram isso que eles chamam de Estado judeu, eles denominaram de Estado judeu, para praticar uma limpeza étnica e acabar com aquilo que é a Palestina, não só do ponto de vista territorial, eles ocuparem e a todo o território denominarem Israel, mas apagarem a história, apagar a cultura. Você vê, a culinária palestina está sendo apropriada por eles. Né? Os pratos tradicionais palestinos, seculares, aparecem agora como coisa de Israel. Você vai nos supermercados, nos mercados brasileiros, produtos que a gente sabe que vêm dos territórios palestinos ocupados pelos terroristas israelenses,
E está lá, Made in Israel. Né? Por isso a importância do movimento BDS, que agora nos Estados Unidos, na França e outros lugares, eles querem criminalizar como se fosse um movimento antissemita contra judeus. Não tem nada a ver com isso. O BDS não é contra judeu, o BDS é contra a ocupação sionista que rouba terras, cultura, produtos agrícolas, etc., etc., e mata pessoas. Mata pessoas, crianças e tal. E sobre essa questão, Yasser e Kader, tem aqui uma provocação muito importante que eu considero do nosso querido Ahmed Sherrada. Ele pergunta o seguinte: com a diminuição das possibilidades de estabelecer um Estado soberano nas fronteiras de 1967, devido à política colonialista e o roubo de terras palestinas cotidianamente, a possibilidade de estabelecer um Estado palestino, um Estado único, democrático, em todas as terras da Palestina histórica é uma ideia viável? É possível que os sionistas aceitem essa solução? É para dizer que sim, então você não conhece o sionismo. Não tem outra resposta, não tem. Pois já alguém deu para eles muito mais as conversações atuais. É 10 vezes mais do que o que uma solução séria pode significar. E mesmo assim não aceitaram. Portanto, eu acho que uma ilusão, uma sopa de pedra, nunca vai cozinhar, nunca vai comer, só vai ferver a água em cima de pedra, só isso. E você, Yasser, o que é que você acha dessa proposta? Que é discutida, a gente sabe, nos círculos palestinos por diversas forças, inclusive o Movimento de Resistência Islâmica, no seu último programa de 2017, coloca essa questão com bastante ênfase. Né? Os sionistas, o movimento sionista que se apossou da Palestina a partir de 1947, e anteriormente, desde o Império Britânico, através da declaração do seu ministro das Relações Exteriores, prometeu uma coisa que não lhe pertencia, né, através de um bilhete, mandou um bilhete para o chefe dos sionistas dizendo: olha, a Palestina pode ser de vocês. É como se eu chegasse na casa do meu vizinho e dissesse: olha, fulano, essa casa aqui do meu vizinho pode ser um dia sua, é só você se esforçar. Quer dizer, foi a primeira iniciativa que deu ousadia para que esse movimento de estrangeiros passassem a cobiçar a Palestina. Então, essas forças que passaram a ocupar a Palestina, né, e que a partir de 1947 ganharam desenvoltura com o plano de partilha, eles vêm ocupando a Palestina paulatinamente. A partilha foi aprovada em 1947, digamos assim, ato contínuo, eles começaram a ocupar a Palestina, desrespeitando a própria resolução pela qual eles se esforçaram tanto e que compraram tantos votos, inclusive compraram a consciência do representante brasileiro na Assembleia Geral das Nações Unidas, que era o presidente daquela rodada de sessões, que fez o jogo do movimento sionista e manipulou a sessão para permitir a aprovação daquele plano de partilha. Então, o movimento de resistência islâmica, o Hamas, no seu programa de 2017, faz essa constatação. A Palestina que os palestinos tinham direito, apesar de injusta e ilegal, ela não existe mais. Né? Então, onde é que vai ser esse Estado soberano? Né? Que Estado soberano da Palestina vai ser? Vai ser o do acordo do século? Aqueles pedaços desconexos que não representam nada, né? Sem o Vale do Jordão, sem Jerusalém, sem nada. Né? É isso que eles querem? Né? E quando você diz que o povo palestino tem direito ao seu Estado soberano, eles logo dão um pulo em Israel. E o que é que nós vamos fazer com o nosso Israel aqui e tal? Né? Então, eu acho que essa questão que os palestinos discutem
de qual a solução e se essa solução é viável, eu concordo com o Khader que esperar isso negociado numa mesa realmente é uma sopa de pedras, porque está aí quantos acordos vêm sendo realizados, né? De 1967 para cá, só para citar esse período mais recente. O que é que foram os acordos de Oslo, né? Um papel sem significado nenhum. Foram lá na Casa Branca e Yasser Arafat caiu naquela armadilha, né? Se deixou levar, claro que tinha os interesses do grupo político que ele representava, assinaram aquele papel que no dia seguinte os sionistas rasgaram e disseram aqui é conosco agora, vamos fazer do nosso jeito, com o apoio dos Estados Unidos, com quem eles sempre contaram. Mas é isso, Yasser, o que é que você acha dessa provocação do Ahmed Sherrada sobre um Estado nacional único, democrático, que conviva todo mundo como conviveu antes de 1947, porque a gente sabe que o conflito, diferentemente, o conflito hoje na Palestina, diferentemente do que diz e tenta nos passar a mídia hegemônica mundial controlada por eles, não é um conflito religioso. Muçulmano contra judeu, judeu contra muçulmano, cristão contra... Não tem nada a ver, né? Essas populações, com religião e sem religião, elas conviviam normalmente, harmonicamente, no período que antecedeu 1947. Se você for pesquisar a história da Palestina, o conflito que havia era com os britânicos. E a história palestina anterior é contra os ocupantes, contra os persas, contra os romanos, contra os cruzados, contra os otomanos, né? E não contra uma população local, uma briga, uma guerra civil, uma disputa por quem mandava mais, se era muçulmano, se era cristão, se era judeu, não havia isso, né? Então, eu acho que o movimento de resistência islâmica pensa nessa inviabilidade do Estado palestino soberano, porque não existe mais o território. Os sionistas, com apoio declarado ou envergonhado da comunidade internacional, foram se apossando de tudo, né? Apossando pelas armas, apossando pelo convencimento, o convencimento de alguns líderes, né? E chegamos a essa situação de não existir concretamente o território para o Estado Nacional Soberano dos palestinos. E aí tem essa provocação do Ahmed Sherrada, que eu queria ouvir o comentário do Yasser sobre essa possibilidade da existência de um Estado Nacional com todo mundo lá. O Ahmed tá soprando a brasa aí, ó. Tá fora soprando a brasa para pegar fogo aí. Forte abraço para ele. Bem, eu vou responder assim. Eu acho que tem para a gente... Tem alguns pontos que eu acho que é importante a gente salientar. Eu faço uma divisão que é o seguinte: até a chegada da Inglaterra, os fenômenos de dominação que existiram na Palestina são fenômenos completamente distintos do colonialismo europeu, ou do neocolonialismo europeu, como queira. Nós já estamos na era do capital, nós já estamos no capitalismo, na hegemonia da expansão dele de Europa para o mundo, numa onda brutal, de frente ao processo de industrialização, de remodelamento das grandes cidades na Europa, de um contingente de exército e reserva na Europa imenso, e do êxodo rural, da expulsão daquele contingente populacional da Europa pelo mundo, já como pilar de sustentação humana para as colonizações, da qual o judaísmo sionista pertence. Então ele pertence a esse momento histórico, quer dizer, o momento em que a Europa expulsa contingentes de sua população, porque não é capaz de absorver o capitalismo, mesmo os países centrais não é capaz de absorver. E ele joga o mundo para a colonização. Então eles fazem parte disso. Esse fenômeno é um fenômeno completamente distinto, por exemplo, da dominação otomana. Eu gosto de dizer o seguinte, eu já falei isso brincando, mas não é brincadeira. Se os otomanos inventam de fazer o que os britânicos fizessem com os árabes, iam levar um pau. Mas iam levar um pau, porque tudo que é árabe, tudo que é cadê dar um pau nessa turcaiada, eles iam ver. Não tem como dominar o império, os árabes, se você usa o mesmo jeito dos britânicos. Os árabes as elites árabes faziam parte da dominação. Elas eram articuladoras locais. Eu gosto de lembrar que vários
integrantes do mundo árabe, da elite árabe, pertenceram aos altos escalão da administração otomana. Fizeram parte do parlamento, basta dizer, até palestinos, né? Aquela família Khalid, né? Eles têm vários deputados palestinos da elite árabe palestina como deputados do parlamento otomano. Ou seja, eles se articulavam por cima. Aqui com os ingleses não tem nada disso. Você acha que o inglês ia dar o parlamento inglês para um árabe, entrar um árabe no parlamento inglês? Você imagina, os caras odeiam os irlandeses que são parecidos com eles, o escocês que é parecido com ele, o cara do país de Gales que é parecido com ele. Então, imagina um árabe. Né? Então não tem nada a ver. O processo de colonização europeia é uma outra coisa. É um fenômeno distinto do passado. E aí eu entro na tua resposta, que é a provocação do tio Kader aí. Ora, colonialismo europeu nunca houve negociação. O colonialismo ele só conhece uma coisa, ele só conhece luta e derrota, quando a gente consegue derrotar. Foi assim no Vietnã, foi assim em Argélia, né, que são os exemplos de luta que nós vencemos. Mas tem aqueles que a gente também foi derrotado. Né? Tem aqueles que foram derrotados por eles. Mas a gente tem que lembrar que com eles não tem negociação. E o sionismo é isso. O sionismo é um movimento de colonização europeia. Não há negociação com o colonizador. Essa é a lição, aliás, essa é a lição do Tratado de Oslo. Se há alguma lição disso, é isso aí. Não se negocia com esses caras. A gente sabe que a gente vai assinar e eles não vão cumprir nada e querem que a gente cumpra o que eles querem. Isso é negociação para eles. Sempre foi. Essa é a tônica deles. Então, nesse sentido, não tem negociação mesmo. Agora, nós temos uma questão importante. Eles resolveram a questão judaica. Eles resolveram a questão judaica europeia. Como é que eles resolveram a questão judaica, que é problema deles, de europeu? Lembra que eu acabei aqui falando aí das dificuldades até do arquipélago dos britânicos eles se entenderem. Vem aqueles Balcãs, vem aquele negócio da Alemanha, um pedacinho da França, um pedacinho da Alemanha, um pedacinho da Polônia, da Alemanha ou da Rússia. Os caras ficam se matando direto. Isso é um fenômeno deles. Eles criaram a questão judaica, eles criaram o gueto na Europa. E quando eles expulsaram o gueto com o nazismo, eles jogaram a questão judaica europeia deslocada para o mundo árabe, que nunca teve. Agora, o judeu que era árabe, ou seja, comia as mesmas comidas que os outros árabes, vestia do mesmo jeito, até para quem não sabe, as vestes do sheikh islâmico, se parecia com as vestes dos judeus árabes que rezavam. Se você olhar, você achava que o cara primeiro era um sheikh, né? Para quem olha num primeiro momento, não. Agora, esse agente que é deslocado da Europa para o Oriente Médio, nessa resolução da questão judaica europeia, translocando ela para a Palestina, nos trouxe um grande problema. E eu não tenho sombra de dúvida que a gestão desse problema não se dará com o colonialismo. Então, eles não têm como solver isso. Ou seja, com racismo, com opressão, com muro, com assassinato, com limpeza étnica. Você não vai ter saída positiva para isso. Você não vai ter como ter saída positiva. E quando a gente olha o território todo, é o que eles fizeram com a Palestina. Eu sei que a gente mostra esse mapinha que toda hora aparece, que a Palestina vai minguando. Não cai na real. A Palestina não é aquilo ali. Você anda naqueles territórios, tá cheio de árabe. Tá cheio de árabe em várias dessas cidades. Tem árabe, tem palestino em tudo que é lugar em volta dos países circunvizinhos e que não se diluíram, que não saíram dos campos de refugiado para se tornar, sei lá, jordaniano, libanês, sírio. Por que esse pessoal está assim? Por que vai voltar? Vai voltar. E essa configuração só vai se dar através da solidariedade e da derrota do colonialismo.
E eu espero que nesse exercício de derrota do colonialismo, nós vamos precisar, obviamente, de forças que são além só das questões só dos palestinos. Vai precisar da solidariedade internacional, da capacidade regional nossa de se articular com forças para conseguir derrotar. Então, eles estão vivos pela ligação pelo império, eles estão vivos pela fraqueza conjuntural dos árabes e da solidariedade internacional. Mas nós vamos virar o jogo. Vai virar sim. Outros impérios já ruíram, né? Tem tantos exemplos aí. Tem até o nosso querido amigo Marcelo Buzetto, que já participou conosco de outras lives aqui. A tese dele é o seguinte: olha, os Estados Unidos, o exército mais poderoso do mundo no pós-guerra, porque não sofreu os horrores da guerra, né? O exército americano entrou e hoje é a grande peça de publicidade de Hollywood, o grande vencedor de guerras. Invadiu o Vietnã e veja o que aconteceu, né? O exército poderoso que quis dominar um povo soberano e saiu lá com o rabo entre as pernas. E eu falo isso para concordar com o Yasser e para concordar com a Tânia Márcia Mateus, que nos acompanha aqui pelos Jornalistas Livres. Ela diz o seguinte: a solução é a luta e a resistência para enfrentar os desafios. É isso mesmo, é a resistência do povo palestino que vai livrá-los dessa ocupação colonial. E assim, eu acho que você foi muito enfático e feliz quando você deu a descrição correta do o que é que representa o sionismo na Palestina. É um projeto colonial europeu na Palestina, né? São europeus trazidos para dominar a Palestina, e esse projeto colonial não aceita nada que não seja a completa dominação do território, a limpeza étnica e de tudo aquilo que significa Palestina. Eles não concordam nem com a permanência dos árabes no que eles chamam de Israel, de território de Israel, né? Os árabes que vivem em Israel são cidadãos de segunda categoria. Eu fui à Palestina e o meu anfitrião, um grande amigo, que é diplomata, ele não pode ir a Jerusalém. Como é que pode? O cara é palestino, não pode ir a Jerusalém. E é diplomata, não é um palestino qualquer. Palestino qualquer no sentido de ser um cidadão que não ocupa postos na estrutura da autoridade palestina, né? Então, eles não aceitam sequer que, entre aspas, os súditos da colônia possam ter acesso a Jerusalém, né? E você vê o que acontece toda sexta-feira, né? As violações dos colonos judeus à mesquita de Al-Aqsa. Já puseram fogo dentro da mesquita de Al-Aqsa, protegidos pelas forças militares de Israel, né? Então, é bom que se fique claro essas duas questões, né? Que existe na Palestina é a concretização de um projeto colonial sionista europeu na Palestina, e que o que ocorre lá hoje é um apartheid, semelhante ao que aconteceu na África do Sul, porque o apartheid de Israel é também um apartheid racista contra árabes. Eles querem um Estado como Benjamin Netanyahu, esse criminoso de guerra, corrupto, que está sendo julgado pela justiça de Israel, denominou de que não, aqui vai ser um Estado só para os judeus, que foi a lei que eles aprovaram em 2018, a lei do Estado-nação, que a estrutura do Estado de Israel estará à disposição, a serviço e amparando apenas essa raça supremacista que eles inventaram aí, os israelenses, que eles tentam fazer uma associação indevida com os israelitas do Velho Testamento, que não tem nada a ver. É mais um dos mitos que eles sustentam para justificar esse projeto colonial, dizer que estão voltando para reclamar aquilo que a promessa divina nos concedeu, né? Nós estamos caminhando para o fim da nossa live, mas não agora, nós estamos caminhando para o fim da live. Eu quero agradecer às pessoas que nos acompanham, pedir a vocês que continuem compartilhando e dizer àquelas pessoas que ainda não sabiam que a nossa companheira Juliana Medeiros, dos Jornalistas Livres, a idealizadora desse boletim, não está presente porque ela está se dirigindo à Venezuela para acompanhar as eleições que ocorrem no domingo, dia 6.
Eu quero registrar aqui também a participação de várias pessoas que nos acompanham pelo Jornalistas Livres e pelo Ibraspal, o Marcos Lima, dizendo aqui que o sionismo é uma desgraça no mundo. Eu concordo. O sionismo é um projeto, é uma ideologia racista que só faz mal à humanidade, né? É só você ter como exemplo o que ocorre na Palestina hoje. E várias outras pessoas nos seguem, a Sandra Policarpo, já mencionei aqui o Salvador Curié, Nader Bujá, várias pessoas, Fabrício Kaller, Luiz Vodavato, Harun Slijivic, várias pessoas, Edgar do Nascimento está nos acompanhando, Rafael Fadel Hassan Rajab também está assistindo conosco, a Mosuki, a Noêmia, a Nasmia, já falei, Nasmia Mustafa. Enfim, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham quinzenalmente, e eu quero deixar a palavra para o Kader, que ele faça mais alguma consideração sobre esses temas todos que nós debatemos na tarde e noite de hoje, que você considera importante, Kader. Esse debate foi muito esclarecedor, porque nós tratamos, além dos temas que dizem respeito a todas essas injustiças praticadas a partir dessa decisão da ONU, no 29 de novembro de 1947, né, que tem repercussões até hoje, né, 2020, dia 26 de novembro de 2020, ainda tem consequências decorrentes desse ato das Nações Unidas, um ato injusto e ilegal adotado em 1947. Né? Essa data tem esse significado e tem também, para a solidariedade internacional, principalmente, o sentido de ajudar os palestinos nessa sua luta, dar visibilidade e denunciar para o mundo esse apartheid racista e colonialista que vem infernizando a vida dos palestinos há 73 anos. Então, Kader, você fica à vontade para fazer mais considerações a respeito dessa temática que nós debatemos na tarde e noite de hoje. Realmente, o que nós temos perante uma invasão diferente. Invasão, ele arranca o palestino da terra dele, confisca a terra dele e traz alguém de fora para colocar no lugar. De maneira que o palestino, com o tempo, cada vez fica sem condições de fazer qualquer coisa. Essa é a ocupação israelense que está agora, diferente de todas as ocupações que o mundo sabe. O mundo sabe que vem ocupar, os dois vivem juntos, lutam ali até volta a sair. Mas essa aqui, quando tira o palestino de seu lugar, confisca ele e bota um outro no seu lugar, e que o outro começa a sentir que essa aqui é a propriedade dele. E essa aqui é a diferença entre a invasão israelense com as outras invasões que estão aqui pelo mundo. Portanto, eu acho que é pouca diferença dizer que pode viver em um país só ou em dois países. Que tu vai viver não é com terra e pedra. Tu vai viver com pessoas. Essas pessoas que não há condições de viver com eles. Porque eles sentem que é dono. Ele vem aqui para pegar teu lugar. Não é para viver contigo. É para pegar teu lugar. Portanto, não há uma paz futura até com um Estado só. Não há. Até com um Estado é difícil. É muito difícil viver com a invasão israelense para os invasores para a Palestina. Agora, por último, eu gostaria que a Silvinha Grando agradece
todas as entidades que... Pega ali. Então, com licença aqui, porque o Kader pediu para eu ler e agradecer a todas as entidades palestinas e entidades de solidariedade à causa palestina que assinaram o nosso manifesto. Porque, como foi dito aqui, a solidariedade internacional ela tem que ser, para ser vitoriosa, para ser impactante, ela tem que se transformar em ações, né? Então, são esses pequenos movimentos que a gente faz de unidade, de articulação e de produção de materiais que ajuda a trazer para a sociedade brasileira um pouco da questão da causa palestina, né? Já que a causa palestina ela é boicotada pela mídia internacional. Então, através desses manifestos, através dos livros de poesia do Yasser, através do belo trabalho da Ebraspal, de fazer live, enfim, de todos os trabalhos dos comitês, que a gente consegue quebrar esse cerco da mídia internacional e essa mídia dominante, consegue colocar um pouco do que é a Palestina para os palestinos, né? Então, esse nosso manifesto, que foi escrito agora para o 29 de novembro, em que o título é Desautorizando a Autoridade, foi assinado pelos companheiros de luta que estão há muito tempo, né, dentro daqui do Brasil, trazendo essa discussão da questão palestina como uma causa da humanidade, né, onde a questão da justiça tem que ser abordada, senão a gente não vai poder ter o que a gente sonha como uma Palestina livre, né? Então, com muito respeito e carinho, a gente agradece ao Centro Cultural Palestino de São Paulo, ao Centro Cultural Palestino do Rio Grande do Sul, ao Comitê Catarinense de Solidariedade ao Povo Palestino, ao Comitê de Solidariedade à Luta do Povo Palestino do Rio de Janeiro, ao Comitê da Palestina Democrática, ao Espaço Palestino de Cultura e Política Aljania de São Paulo, ao Instituto Brasil Palestina e Braspal, à Sociedade Árabe Palestina de Corumbá, à Sociedade Palestina de Brasília e à União Democrática das Entidades Palestinas do Brasil, que assinam com esse manifesto, que já está, como disse Marcos Tenório, divulgado na Ebraspal, também está divulgado no Desacato, no nosso blog Somos Todos Palestinos. Então, as pessoas podem ter acesso, ler e nos ajudar a divulgar, porque todos nós somos a voz dos palestinos. Nós que nos preocupamos com o resgate, né, da liberdade, da dignidade, da cidadania das pessoas, estamos nessa luta, né, se somando à autodeterminação dos povos, mas principalmente a dizer que a nossa unidade, a unidade da luta na causa palestina, não é feita sobre qualquer... não é feita sem nenhum princípio. Ela é feita principalmente sobre as questões em que os palestinos gritam nas suas marchas, ou seja, a volta dos refugiados, né? O direito de retorno dos refugiados, a capital Jerusalém, a nossa capital da Palestina é Jerusalém, a libertação imediata de todos os presos políticos, a devolução do nosso solo pátrio, dos 27 mil quilômetros quadrados, tá? Então, esses são os princípios que a gente faz para defender, se unir e discutir a possibilidade da luta de libertação da causa palestina. Então, muito obrigada. O Comitê da Palestina está sempre às ordens. Vou passar para o Kader aqui de novo, então. Bom, já falou tudo que o comitê precisa falar, não mais nada a falar. Tá bem falado, agradeço a Chala, agradeço a Servinha, agradeço todo o pessoal que ajudaram em fazer aonde nós chegamos é um ponto possível. Foi a luta de todo mundo para realizar isso. Agradecemos também o Said e o Yasser e o Ahmed Shahada também, todo mundo que ajudou nisso. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Kader, você dedicar esse espaço do seu tempo para trazer essas informações e
debater conosco e com as pessoas que acompanharam também esses temas que são muito palpitantes, né? A cada semana a gente tem trazido, a cada quinzena a gente tem trazido no Boletim Palestina do Jornalistas Livres e do Braspal, e aos sábados a gente tem feito também semanalmente uma live do Instituto Brasil-Palestina para aprofundar esses temas, dar visibilidade à questão da Palestina, para tirar esse senso, para enfrentar esse senso comum de que é uma luta religiosa e que as razões do conflito é de fundo religioso, quando não tem nada a ver com isso. Muito obrigado, ficamos muito satisfeitos com a sua colaboração, com a sua contribuição, principalmente, dessa história de vida e de lutas em defesa do seu povo, o povo palestino. E nós, da Solidariedade Internacional, nos sentimos contemplados porque nós somos todos palestinos, é verdade? Não é, Yasser? Somos todos palestinos. Não tenha dúvida. Por nós, todos aqueles que lutam. Não tenha dúvida, somos todos palestinos. Eu quero agradecer ao Ibraspal, quero agradecer a você, Said, quero mandar um querido abraço para o Kader, agradecer ele pela atenção, a todos os companheiros e companheiras que nos assistiram. E eu quero aproveitar e já dar um gostinho de uma boa notícia. Nós terminamos o nosso livro sobre a questão, um novo livro sobre a questão palestina. O nome chama-se Hebron, a Cidade Impossível, escrito pelo companheiro Ahmed Jaradá. Há uma contribuição, um texto de introdutório muito grande, escrito por mim, pelo companheiro Jamil Abdallah Fayyad e pelo companheiro Kader Othman também. A apresentação do Marcelo Buzetto, temos aí a orelha e a contracapa com o querido professor Emir Sader. Então, assim, um livro que já vai estar indo para o forno agora, então a gente espera que ele saia do forno quentinho no começo do ano que vem já, e ele já vai entrar nessa grande articulação de solidariedade. É um livro que, apesar de ter uma autoria, mas é um livro que eu sinto que é um livro conjunto de todos nós que lutamos pela causa palestina, e nós vamos nos encontrar. Eu vou mostrar que eu fiz um desenho da capa, não é a capa verdadeira, mas pelo menos para o pessoal dar uma olhadinha aí. Então aí está a capa do livro, tá bom? E eu vou aproveitar e vou ler, para dar um gostinho, Said, de final, vou ler o poema final do texto, que termina o texto, e que é um recado para os sionistas aí. O nome do poema é Livres do seu jugo, sionista. Que eu seja a pedra em suas mãos contra o invasor, a estrela que lhe serve de guia nas montanhas da Palestina, o figo, a uva que lambuza a boca de doce e boa lembrança, a inteligência como a de Canafani, os versos como a de Darwish Turcan, a beleza dos olhos das noivas de Hebron, que eu seja o vento que balança as folhas da oliveira e lhe traz alento ante ao calor do verão, que eu lhe lembre todos os dias que o nosso futuro será de poesias, que será livre, repletos de beduínos em festa, noites do luar sem medo, reencontros que apagam saudades sob as fumaças de narguiles, o gosto do café árabe, o som do alaúde, os sorrisos sinceros, conversas francas, livres do jugo seu, sionista. Vamos libertar a Palestina. Palestina Livre encerrou com um belo poema que traduz exatamente o sonho e o desejo dos palestinos de terem a sua pátria soberana de volta, massacrada, roubada, violentada há tantos anos por esse projeto colonial sionista. Eu quero aqui agradecer imensamente ao Kader, ao Yasser, a todos vocês que nos acompanharam em nome dos Jornalistas Livres, que são idealizadores desse boletim, que tem a parceria do Instituto Brasil-Palestina, do qual eu faço parte, e reiterar que a companheira Juliana Medeiros, que é a idealizadora deste boletim, ela não pôde participar porque está na Venezuela cobrindo os preparativos e vai cobrir as eleições que se realizam no dia 6 de dezembro. Você que entrou agora, está pegando o finalzinho da nossa transmissão, vai ficar no Facebook. E você compartilha para que outras pessoas possam conhecer essas informações todas, essa aula magna que o Kader Othman nos deu hoje sobre a questão palestina e a luta de resistência do povo palestino
pela sua terra, pelo seu Estado soberano, pelo respeito ao direito internacional. Muito obrigado a todos vocês e muito boa noite, e que tenham um ótimo final de semana. Muito obrigado e até o próximo Boletim Palestina, Jornalistas Livres e Instituto Brasil-Palestina. Boa noite.